Agora a gente vai conversar com o Dr. Guilherme Berzu, que é cirurgião plástico. Já está por aqui, tudo bem? Tudo bem? Tudo ótimo com você. Tudo bem, um prazer estar aqui com você. Prazer é todo nosso. E a gente vai tirar as dúvidas da turma que está em casa sobre cirurgias mamárias, das mais variadas, desde a inclusão de uma prótese até a diminuição dos seios, né? Com certeza. Porque o Brasil realmente é um dos campeões, né? Com certeza. Hoje o Brasil em cirurgia mamária é o número 1, sem sombra de dúvida. No mundo? No mundo. Passamos os Estados Unidos. Passamos os Estados Unidos, assim, na qualidade da cirurgia, principalmente, eu não tenho dúvida nenhuma que hoje o Brasil está na vanguarda da cirurgia mamária. É mesmo? A gente, inclusive, exporta tecnologia nesse sentido de conhecimento? A gente tem exportado muito conhecimento, muita técnica. Não é à toa que não só eu, mas outros colegas têm sido convidados frequentemente para estar em outros países falando um pouco das técnicas que a gente tem realizado, da nova metodologia, da nova sistematização que temos feito nas cirurgias. Então, a pandemia ela foi um grande divisor de águas, então teve muito conhecimento novo. E hoje a gente realmente olha os resultados que a gente tem aqui no Brasil. Sempre foi assim na cirurgia mamária, mas especialmente depois agora da pandemia, a gente tem tido resultados muito bons e está exportando isso para fora. A gente tem muito orgulho de estar nesse meio. Vamos mostrar, antes de mais nada, então, os tipos de prótese, que eu imagino a evolução, não só do tipo do material usado internamente, como externamente também, das próteses que eram usadas aí há 30 anos e das que são usadas hoje em dia. O que a gente pode pontuar na evolução desses materiais, doutor? Então, e na segurança, né, que é o mais importante. O mais importante, com certeza, é a segurança. Então, você que está em casa se perguntando se prótese é seguro ou não é, né? A gente está hoje na sexta geração de implantes mamários. Eles estão cada vez mais modernos. Tem alguns que, inclusive, tem um chip dentro dele para justamente fazer uma identificação dessa prótese. Deixa eu mostrar aqui, ó. Tá vendo essa coisinha bem pequenininha? E o que tem de informação nesse chip, doutor? É o número de série. Então, se a paciente, por exemplo, perder o cartão informativo e ela precisa saber qual o tamanho, qual a série dessa prótese, ela tem um scanner que você passa e ele consegue identificar. Então, isso é uma novidade no mercado, né? já tem algum tempo, mas a gente já está na sexta geração. Então, hoje, o invólucro dessa prótese... Né, tá diferente, tá mais lisinho. Então, a gente tem eu trouxe 3 diferentes justamente para a gente conseguir ver as diferenças entre elas. A gente tem as mais rugosas, a gente tem a intermediária, a gente tem as mais lisas. Cada uma delas vai ter um pró e um contra, tá? Mas essas a gente pode dizer que são as mais antigas e essa é a mais nova ou não? Não, já haviam próteses mais lisas antigamente, principalmente nos Estados Unidos, né? Eles já trabalhavam com próteses mais lisas. E o que define qual vai ser colocada? Olha, isso tem o gosto do cirurgião, obviamente, né? Tem também o que a paciente quer, se ela vai querer, por exemplo... como eu posso explicar isso de uma maneira mais fácil? Com relação ao resultado. Você não existe um implante perfeito, a gente tem que ser muito claro e muito honesto com quem nos assiste. Né? Então, toda prótese é um material que vai uma hora ou outra precisar ser trocada, tá? E a gente quer o quê? A gente quer uma prótese que seja menos reativa ao nosso corpo, que traga um tamanho que não vai trazer problema para essa paciente. Então isso é muito importante deixar claro para quem nos assiste, quem pensa em fazer essa cirurgia. Então colocar prótese grande não é legal, porque vai forçar seus tecidos. Então a gente quer a menor prótese com o melhor resultado, que essa prótese ela dê menos reação possível no seu corpo. E essa conversa é muito particular de acordo com cada paciente, não só com relação ao resultado, mas características do corpo dela. Perfeito. Por exemplo, se é uma paciente que tem um histórico ou de queloide ou de ter alguma reação com essa prótese, de encapsular alguma coisa nessa linha, isso é o que vai, por exemplo, balizar a escolha da textura? Sim. Mas hoje o que acontece? As próteses lisas, ao mesmo tempo que elas dão menos integração com o nosso organismo, porque ela é mais lisa, ela também é mais difícil de parar no lugar, então ela pode ter um deslocamento maior. Entendi. Né? Já a mais rugosa, ela adere mais aos tecidos, então ela fica mais no lugar. Então você tem que ver caso a caso, ser muito honesto com a paciente para passar para ela, olha, essa aqui ela fica mais aderida, essa aqui fica menos aderida, e temos as intermediárias, que no momento eu uso mais essas intermediárias, que ela não é nem tão lisa nem tão rugosa, então ela acaba somando o melhor de cada um. Mas isso é muito pessoal, tem cirurgiões que preferem usar a lisa, tem outros cirurgiões que preferem usar mais texturizada ou mais rugosa, né? E tem as intermediárias. A via de entrada dessa prótese também, ela pode variar, né? Com certeza.
E aí, a textura da prótese também vai ter que ser de acordo com a via de entrada ou não? Não. Isso não tem diferença? O via de acesso, por onde a gente vai colocar essa prótese, basicamente hoje a gente vai usar, vamos mostrar aqui, acho que dá pra gente mostrar aqui já. Claro. Hoje você tem basicamente 3 vias de acesso que você pode colocar essa prótese. A minha via preferida é essa via que a gente chama inframamária, que está embaixo da mama. Que é a parte de baixo da mama. Sulco, exatamente. Então a gente faz um Ela corte entra por aqui. de mais ou menos 2,5 cm a 4, vai depender do tamanho da prótese, e você consegue colocar a prótese. Daria para colocar via areolar, você faz um corte pela própria areola da paciente ou pela axila. Essas 2 opções eu hoje não utilizo por uma questão mais de respeitar o que a gente chama de 14 pontos de segurança, que é um protocolo muito rígido para você ter também uma cirurgia mais segura, uma cirurgia mais limpa, uma cirurgia com menor possibilidade de contaminação. Né? Então a gente usa essa via de baixo. É a mais comum. É a mais comum, é uma via mais fácil de você acessar, você não mexe, não manipula o tecido mamário dessa paciente, porque toda a mama dela fica intocada, né? Então a gente acessa, já vai direto lá e põe a prótese. E aí, como que se dá a escolha se a prótese vai ficar entre a glândula mamária e o músculo ou atrás do músculo? Excelente pergunta, muito boa. Muitos pacientes têm essa dúvida, tá? Então, uma indicação clássica para você que está nos assistindo e tem essa dúvida é assim: se a sua mama for muito sequinha, por exemplo, esse manequim, ela tem pouca mama, você olha, ela não tem uma cobertura suficiente. Nesse caso, é obrigatório você colocar essa prótese atrás da musculatura, porque daí o músculo ele vai dar para essa paciente mais camuflagem, certo? Agora, já aquela paciente que já tem uma quantidade maior de tecido mamário, que ela tem uma camuflagem melhor, você pode pensar em colocar acima do músculo. Não está errado de você colocar acima da musculatura. Mas aí também vai naquela assim, o que você prefere? Hoje eu coloco basicamente 95, 98% dos meus casos eu ponho atrás do músculo. Por quê? Porque eu vejo mais vantagens nessa técnica. Então as vantagens, a prótese fica mais estabilizada. E a parte estética também é mais respeitada. Você tem uma camuflagem melhor. A camuflagem, quando você fala, para não ficar aquele formato da prótese marcada. Exatamente, aquela prótese que você olha, daquelas 2 bolinhas com cara assim. de Então implante. você tem mais naturalidade, você tem mais elegância, você camufla mais essa prótese. Então, eu opto hoje por colocar em praticamente todos os meus casos atrás da musculatura. Longo prazo também, uma manutenção maior de resultado. Apesar de que acima da musculatura, se essa paciente tiver uma pele boa, também uma pele boa, não está errado, né? É muito aceito, é muito realizado. Eu mesmo já fiz muito isso. Hoje eu opto mais por colocar atrás do músculo por uma questão pessoal, né, de evolução de longo prazo. Aqui a gente consegue ver quantas camadas de pele são necessárias levantar ou pedir licença para chegar nessa inclusão da prótese? Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Então, para quem tem essa dúvida, né? Então aqui a gente faz nossa incisão durante a cirurgia e essa primeira camada que a gente consegue ver, isso aqui seria o tecido mamário da paciente. Então, aqui é o tecido mamário, né? E aqui embaixo você viria a musculatura. Esse amarelinho é o tecido mamário, o amarelinho aqui é o tecido mamário, tá? E aqui a gente teria a musculatura. Então, o que você pode fazer? Você pode colocar a prótese aqui entre o músculo e o tecido mamário, né? Então, a gente colocaria mais ou menos assim, ó. Essa prótese, ela ficaria aqui, né? Claro que ela tem que ir um pouquinho mais para cima. Então, ela ficaria mais ou menos assim. E você vê que não estaria errado. A prótese ficaria bonita, né? Nesse caso, que é um manequim que tem pouco tecido mamário. Mas também ficaria melhor se você pega, ao invés de colocar aqui, você levanta a musculatura, né? Então a gente tem um outro plano mais camuflagem, então ó a espessura do músculo. Sim. E você colocaria ela lá. Tá. Quando você faz isso, você tem uma prótese muito mais sustentada na mama, você tem algo mais firme, que dificilmente essa prótese vai para um lado, vai para o outro, vai para baixo. Né? Especialmente em pacientes também que tem o tórax muito aberto. Então isso é legal de você pensar em colocar o músculo, porque o músculo ele é algo que não é só a pele segurando, você tem uma estrutura mais firme. Então hoje é a minha opção número 1. Mas em termos de recuperação, atrás do músculo, vai trazer um pouquinho mais de dor, vai precisar de um tempinho maior, longe das atividades normais, ou não? Isso também é uma grande dúvida, um grande questionamento, porque lá atrás, né, há 10, 15 anos atrás, a gente fazia a técnica submuscular
e a gente não tinha os cuidados que a gente tinha hoje. Então, realmente, os pacientes tinham uma recuperação mais difícil, mais prolongada, mais dor, né? Você está levantando uma musculatura. Hoje a gente tem um protocolo de recuperação em 24 horas, que a gente faz um protocolo específico para essa cirurgia. Ela tem que ser usada para pacientes que só vão colocar prótese pela primeira vez, não é troca de prótese, não vai tirar pele. E a gente consegue fazer uma série de boas práticas que essa paciente, muito rapidamente, ela já volta às atividades com baixíssimo índice de dor. Para isso, a gente tem que ter uma prótese de tamanho adequado, não pode ser uma prótese muito grande, senão dá dor realmente, porque você vai estirar muito essa musculatura, né? E fazer todo um protocolo de anestesia, de fisioterapia no pós-operatório. Entendi. Tem várias coisas, vários recursos, né? Agora, aqui a gente está falando na questão estética, mas existem também próteses que são utilizadas para correção, né? Sim. Ou tamanho de mama desigual, ou até mesmo uma mulher que fez uma mastectomia, né? Retirada de um tumor, alguma coisa nessa linha. As próteses também são muito indicadas, né, doutor? Perfeito, né? As próteses, assim, se a gente for ver, né, que a gente pensou primeiramente foi justamente nesses casos de reconstrução mamária. As próteses vieram daí, né? O que a gente vai fazer para dar volume para essas pacientes que perderam totalmente a mama? E daí pensaram na prótese, e daí a prótese da reconstrução ela foi para a estética. Né? Então elas são muito bem utilizadas hoje em dia, você consegue devolver a autoestima para essas mulheres que perderam a mama, às vezes parcialmente ou completamente, então é uma excelente opção para quem precisa. Tem algum caso de mastectomia que a paciente não pode colocar prótese? Olha, existem, com certeza tem casos que a paciente não vai poder usar prótese, mas são raros. São raros, né? tá. A maioria dos casos dá para ser utilizado. Agora, quando houve grandes perdas de pele, você tem que pensar em outros tipos de cirurgia, talvez associados ou não com prótese. Tá. Então você vai ter que ver a opção e às vezes não dá para só colocar prótese, às vezes você vai precisar fazer mais cobertura, rodar retalhos, umas cirurgias maiores, né? Não é somente a prótese. Vamos explicar o que é a mastopexia? Ótimo. A mastopexia é a cirurgia que a gente faz para elevação dos tecidos mamários, né? Então esse nome quer dizer elevação dos tecidos mamários. Você pode fazer uma redução dessa mama, tá? Ou não, ou às vezes só tirar a pele para reposicionar os tecidos. Então ela é indicada para aquelas pacientes que têm mama muito baixa. Então como a gente consegue ver aqui, principalmente o mamilo, né, a areola e o mamilo está muito baixo, muito caído, com aquele aspecto olhando para baixo. Quando a pele já está mais molinha também? Pele mole, principalmente pacientes que já foram mães, amamentaram, né? Ou às vezes pacientes jovens, a gente tem muitas pacientes jovens que têm a mama caidinha, então você faz o quê? Um reposicionamento dos tecidos. Então a gente faz esse desenho, faz as incisões, a gente leva o mamilo junto, né, com a areola, a gente diminui a areola e joga ela para cima. Reposiciona o mamilo? Reposiciona o mamilo. Tá, e tem uma retirada de pele nesse caso? E daí você vai retirar a pele. A pele é toda essa parte aqui, toda essa parte que está desenhada aqui, ó, tudo isso aqui sai de pele. Daí esse ponto você junta com esse, que resulta aqui, ó, esse fechamento. E isso pode ser feito com inclusão de prótese ou não? Perfeito, com ou sem prótese. Tá. Daí, isso eu sempre falo, é uma opção da paciente. Depende do volume que essa paciente já tem. Perfeito. Né? Entendi. Depende também do caso, se ela quer uma mama muito junta, se ela quer uma mama mais alta, daí você já começa a pensar em prótese. Agora, se é uma paciente que quer um resultado mais natural, né? Daí se ela tiver um volume adequado, ela não precisa usar uma prótese. Tá. Né? E a mastopexia também entra naquele caso da mulher que quer reduzir também um pouco esse volume? Perfeito. Né? Pacientes que têm a mama muito grande, que está incomodada, o sutiã começa a marcar as costas, ela vai na praia, não acha aquele biquíni, ou às vezes tem que comprar o biquíni de um tamanho, a parte de baixo de outro tamanho. Essa é a cirurgia indicada. Você dá muito conforto para essas pacientes, elas ficam muito felizes, é muito gratificante você realmente reduzir essas mamas, que você vê que a vida da paciente muda. Né? Muda. Aqui a gente tem uma ideia das cicatrizes, né, que a gente já tinha comentado, para mostrar para a turma como é que funciona essa cicatrização, o pós-operatório, né? Como você explicou, dependendo da cirurgia, é através ali da auréola, né, doutor? Ou então pela parte de baixo. Isso. Então aqui a gente tem alguns casos que você pode fazer uma cicatriz somente em volta da areola, isso é para casos muito específicos, pacientes que têm uma queda muito pequenininha, daí você consegue às vezes só pela areola tirar um pouco de pele. Esse caso seria um caso para fazer uma inclusão pela parte de baixo com uma prótese, por exemplo, e você tratar alguma deformidade na areola, você pode usar esse tipo de cicatriz. E essa aqui é a clássica, que é o T invertido, né? A gente faz uma cicatriz em volta da areola, aqui e na base da mama.
Ah, tá certo. Então essa é a clássica. Então hoje, com o advento de muitas tecnologias, a gente tem uma recuperação muito mais rápida. Perfeito. E muito menos dolorosa. Isso. O tempo de recuperação vai variar de acordo com a paciente ou de acordo com o tipo de cirurgia feita? Vai variar mais de acordo com o tipo de cirurgia. Então, por exemplo, vamos falar de novo aqui, uma inclusão de prótese. Em 24 horas você volta praticamente à sua rotina normal, né? Se a gente pensar daí já numa mastopexia, que você vai ter que reposicionar os mamilos, reposicionar os tecidos, a gente já vai estar falando em algo em torno de 7 a 14 dias de recuperação. Então, quando você aumenta os cortes, as incisões, para tirar mais tecido, para tirar mais pele, você tem que ter um tempo maior de recuperação. Aqui a gente consegue tão rápido porque a cicatriz é uma cicatriz única na parte inferior. Tá. Então você tem menos chance de você ter problema de abertura de ponto, abertura de cicatriz. Você não tem a manipulação dos tecidos também, né, de tirar, cortar tecido mamário. Tá. Então por isso que a gente consegue também fazer uma recuperação tão rápida. Para a gente encerrar, uma última dúvida que muita gente acaba perguntando a respeito da mamografia, que depois de uma idade a gente precisa fazer regularmente, absolutamente necessário. As próteses atrapalham esse exame ou não? Não atrapalham, tá? É uma dúvida muito frequente. Você pode fazer sua cirurgia, pode ter sua prótese e vai fazer a sua mamografia como você sempre fez, tá? Então não vai ter alteração, não vai ter mais dificuldade para ver a mamografia, não é contraindicação, né? Tem pacientes que reclamam na hora de fazer o exame porque é um exame que realmente incomoda, mas você não tem esse problema de ser contraindicado após a colocação da prótese. Tá certo. Doutor, obrigada, viu? Eu que agradeço, foi um prazer estar com vocês, espero que tenha ajudado quem está pensando em fazer essa cirurgia. Sempre muito bom a gente passar informação para vocês. A gente que agradece, muito bom, viu? Então, querendo fazer contato com o Dr. Guilherme, você vai lá no Instagram, @drguilhermeberzou, você vai escrever com S, né? S, Berzou. @drguilhermeberzou, tá bom? Muito obrigada. Eu que agradeço. Adorei o papo. Até a próxima. Muito obrigado, viu? E para a gente encerrar esse assunto, que foi muito interessante, como sempre, a gente aprendendo aqui no Mulheres, a gente tem um depoimento muito interessante, porque quando uma mulher tem câncer e precisa passar pela mastectomia, há casos em que não é possível preservar a auréola e o mamilo. Agora a gente vai ver o depoimento da Andréia Ferreira. Ela é especialista em auréolas super realistas, que é responsável por devolver a autoestima de muitas mulheres, de muitas guerreiras. Veja aí. O Florescendo Histórias foi criado para atender mulheres que passaram pelo processo de mastectomia pós-oncológico, pós-câncer de mama, onde tiveram a perda total ou parcial da areola e também do mamilo. E com esse trabalho de micropigmentação paramédica, nós conseguimos devolver o formato 100% realista tanto da areola quanto do mamilo, usando técnicas de projeção e profundidade, luz e sombra, para que ele se pareça cada vez mais real. E ele é 100% gratuito. Então, se você quer saber mais sobre como fazer parte, como poder ter aí sua autoestima de volta, poder se olhar no espelho com mais leveza e ressignificar todo o seu processo, entre em contato conosco que vai ser um prazer te ajudar a finalizar e iniciar novos ciclos na sua vida. Que trabalho lindo, viu, Andréia? Parabéns, muito obrigada pela participação. Para seguir a Andréia, é só você acessar o @AureolaFlowerOficial, com 2 Fs, tá? Aureola Flower Oficial. Esse oficial você escreve com 2 Fs. E obrigada por compartilhar tudo isso com a gente. Muito bom.